Oi, você tá vendo agora um desenho que eu fiz no meu sketchbook utilizando tinta guache diluída em água. E agora é o mesmo desenho, só que feito com marcadores. E agora você vai ver eu redesenhando, só que no digital, enquanto eu vou conversar sobre um tema que ultimamente vem me assombrando bastante. Eu tenho assistido bastante vídeos de tour pelo sketchbook e muitas das vezes aquele conteúdo me afeta positivamente, me dando vontade de desenhar, só que também surge um sentimento de comparação, como, nossa, o caderno dessa pessoa tá tão bonito, pena que o meu não é assim. O que me faz pensar e me deu vontade de fazer esse vídeo, porque desenhar no meu sketchbook estava se tornando algo negativo, porque eu internalizei que deveria fazer as páginas mais pensadas, lindas e incríveis. O que é irônico, já que esse tipo de atividade, né, desenhar, é pra ser algo que você possa relaxar e essa autocobrança faz com que o meu, repito, o meu sketchbook seja parecido com o de outra pessoa. E que eu não tô nem entrando na questão de você pegar um desenho de um artista que você admira muito como referência, mas sim o desejo de ficar igual a uma foto que você achou no Pinterest ou pela internet. Isso eu acho muito chato. Por que que desenhar, apenas desenhar, virou desenhar bonito, perfeito? Então eu tive a ideia de fazer esse desenho que vocês estão vendo aí na esquerda, que foi o que eu mostrei no início do vídeo, que estava no meu sketchbook, sem referência. Então eu decidi que ia desenhar algo livre vindo de mim mesma. Então eu escolhi as cores, eu escolhi a pose e o tema. Então eu decidi fazer uma mulher um pouco mística, elfa e folhas, assim, bem livre mesmo. E a ideia de refazer ele em outras versões, como o de marcador e agora no digital, é para ter essa ambientação que as coisas que você faz, elas mudam e mudam bastante. Foram 3 desenhos que eu fiz, bem próximos um do outro, então foi de um dia pro outro. E dá pra ver bastante as diferenças entre eles por, primeiro, usar materiais diferentes e fazer eles em momentos diferentes e com intenções diferentes. O primeiro desenho era para ser algo livre, então sem referências. O segundo que eu fiz era para tentar aperfeiçoar ao máximo o primeiro desenho, aquele que foi feito em guache. Então, o segundo que foi feito em marcadores, perdão, eu coloquei sim uma expectativa de que ele deveria ser melhor. E essa expectativa foi frustrada porque eu não gostei tanto assim. E esse terceiro desenho vem como um relaxa, só faz e segue o fluxo. Então, não é que desenhar virou desenhar bonito, mas pra mim, bonito significava perfeito. E o que significava perfeito, igual ao de outra pessoa. Então fica como atividade para quem quiser fazer. Refaça um desenho seu. Primeiro faça ele de um jeito. Se você quiser pegar referência, pega, seja livre também. É que eu tinha decidido não usar referência. E depois refazer esse desenho, só que com outro material. Se você tiver, quem sabe, canetinhas ou lápis de cor, ou quiser fazer mesmo digital. E depois compare esses dois desenhos para você ver que às vezes não é culpa sua você se cobrar demais, mas é porque naquele momento você não tá no melhor momento. Olha só. Quem sabe eu mesma posso até fazer um tour pelo meu sketchbook. A questão mesmo é que eu só queria fazer bem mais outros desenhos, já que ele não tá nem na metade. Mas tem bastante, então quem sabe é no futuro. Agora tem um cachorro latindo. Ah! Tem uma frase que é antes feito do que perfeito. E tem outras variações também, só que ela resume basicamente a maioria das coisas que a gente tá falando nesse vídeo. Porque a cobrança com uma outra arte, né, um outro desenho, e principalmente nesse caso, páginas de sketchbook, acontece porque você tá vendo só o resultado ali. Você não tá sendo justo ou justa consigo mesma, porque comparar desenhos vai muito de experiência. Então, e se eu comparar o meu com alguém que desenha há anos, assim, tipo, 10 anos? Claro que vai ter diferença. É muito legal ver o time-lapse do desenho, sabe? Como ele
cria forma ao longo do tempo, assim, bem bonitinho. Nem parece que quando você tá desenhando, você passa aquele sufoco. E ele já tá quase finalizado, eu diria, esse desenho. Acho que eu vou colocar mais só alguns detalhes. Então, os elementos. Inclusive, elementos é uma coisa bem legal pra você adicionar nos seus desenhos. São tipo folhagens, formas, linhas, estrelinhas, várias coisinhas. Talvez depois eu até possa fazer um vídeo de como eu crio os meus desenhos. Então, o processo criativo e tentar gravar ele tudo bonitinho mesmo. Inclusive, essa ideia de refazer um desenho, só que de forma livre, me lembra muito uma atividade que eu fiz há muito tempo atrás, assim, na escola. Inclusive, eu posso até também postar o vídeo que eu fiz recriando, né, de novo, no caso, recriando de novo, refazendo esse desenho depois de anos, assim, de um desenho que eu fiz na escola com, hoje em dia, tipo, a minha evolução. Uma coisa que eu gostei de ter feito nesse desenho é utilizar um brush, chique, usando textura. Então, ele tem essa textura de papel e ele é um pouco quadradinho. Então, a espessura, ela não é tão arredondada. Isso te permite criar uma coisa bem mais estilizada, que foi o caso desse desenho. Nossa, eu confesso também que foi bem difícil criar um fundo que contrastasse com o desenho verde. Porque no sketchbook o fundo eu deixei padrão assim, branco mesmo. Só que nesse eu quis dar um charme a mais. Eu tentei azul, eu tentei amarelo, rosa. Só que aí no final eu decidi manter mesmo uma coisa bem mais suave, que mantivesse o contexto, né, de verde. Então eu decidi que seria melhor deixar amarelo, né, um amarelo mais suave. Outra coisa que eu gosto de fazer é pegar o desenho completo, pintar ele e deixar de fundo para criar essa sombra. Nesse caso, eu escolhi deixar um tom mais azulado, então dá uma preenchida. É como se fosse uma dica aqui, tá? Então, cata essa dica. Você pega o desenho, você vai duplicar ele, pintar ele todo de uma outra cor, e aí você vai deixar ele na parte de baixo com a opacidade baixa. Então vai criar esse estilo como se fosse uma sombra do desenho. Bom, o vídeo já tá acabando. Eu espero que você tenha gostado das minhas reflexões e talvez, assim, das minhas experiências. E fica aí essa atividade de refazer os seus desenhos. Um beijo, deixa o like e tchau!